A parábola do semeador. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 70 e outro 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhe falas por parábola? Ele respondendo disse: Porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não vê, e ouvindo não ouve, nem compreende. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não veja com os olhos, ouça com os ouvidos, compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouviram o que vós ouvides, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de temporão. Então, chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto, e um produz 100, e outro 70, e outro 30 por um. A parábola do joio e do trigo. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhe disse: um homem inimigo é quem fez isso. E o servo lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixais crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: Colhei primeiro o joio e atai em molho para o queimar, mas os trigo juntais no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves dos céus
e se aninha nos seus ramos. A parábola do fermento. Outra parábola lhe diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábola à multidão, e nada lhe falava sem parábola, porque para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que diz: abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalos, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá prantos e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro-se um reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Parábola da rede. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanhando toda a qualidade de peixe. E estando cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, assentando-se, apanha para o cesto os bons. Os ruins, porém, lança fora. Assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá prantos e ranger de dente. E disse-lhe Jesus: entendeis todas essas coisas? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. E ele disse-lhe: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas boas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essa parábola, se retirou dali e, chegando à praia, ensinava-nos na sinagoga deles, de sorte que se maravilhava e dizia: de onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizava-las nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Como eu travo, mano. Medo de não caber.